Paulo, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de receber a gente aqui. Imagina. Vamos falar um pouco sobre esses primeiros meses de mandato, a gente está chegando perto de 6 meses. Que diagnóstico que você faz aí desse início? Acho que foram 6 meses de muito trabalho, né? Acho que Poços vem de uma sequência de um bom trabalho e a gente tem lutado muito para manter. Acho que quando a gente fala de continuidade de governo, a gente também fala de continuidade de pensamento. Acho que todo mundo está vendo, né? E, tem muita coisa que aconteceu nesses primeiros meses. É uma mudança, a gente tem que entender isso, né? Muita coisa a gente precisa mudar, mas as coisas já começam a acontecer. Posso falar, por exemplo, na atração de indústrias, né? Já anunciamos 2 indústrias agora em pouco menos de 6 meses. A educação, que eu sempre disse, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles, onde a gente precisa de uma atenção maior. A gente já está fazendo algumas mudanças, prova disso são os professores que tinham débito de muito grande de professores em unidade de educação e hoje a gente conseguiu suprir, principalmente em relação à questão dos auxiliares de educação inclusiva, que hoje quase todas as unidades estão com o número completo de auxiliares de educação inclusiva. É uma demanda que talvez não apareça para toda a população, mas para o município ela é muito importante. A educação é um ponto muito sensível, assim como também a saúde, né? A gente precisou fazer uma mudança muito drástica na saúde logo nos primeiros dias de governo e hoje a gente vê a saúde nossa funcionando, é lógico, longe de ser perfeita e nenhuma saúde pública vai ser perfeita, mas não contenta a população. O feedback positivo que a gente recebe é muito maior do que o negativo. E as mudanças que vão acontecendo, né? São projetos, a gente está preparando a cidade para o futuro, eu posso te falar com muita tranquilidade, né? Os nossos secretários hoje sabem a missão que eles têm e a gente tem tudo planejado que vai acontecer nos próximos anos da cidade, isso é o mais importante. A prefeitura está chamando aí novos nomes, né? Os concursados. Como é que esses profissionais já estão fazendo a diferença no serviço oferecido à população? A prefeitura tinha um grande número, né? Eram quase 1.000 funcionários que estavam com contratos temporários, né? E a prefeitura tem por obrigação até substituir por concursados. A gente tem feito isso desde o primeiro mês de governo, né? E está sendo feito gradativamente. A maioria dos funcionários que eram de contratos temporários hoje já estão sendo substituídos e a gente consegue perceber isso de uma forma muito maior na educação, onde quase todas as funções já foram colocadas pessoas de concurso, já foram chamados o pessoal que passou no concurso e isso vai continuar acontecendo. E posso te dar um outro exemplo, né, como na Guarda Municipal. A gente abriu o concurso recentemente e logo teremos, né, novos 50 GCMs incorporados aí na nossa Guarda Municipal. Você falou de Guarda Municipal, em relação à segurança pública, tem essa novidade do Centro Integrado. Quando que deve entrar em operação e como é que vai funcionar? Que diferença que deve fazer para a segurança aqui? A gente fala muito de segurança, João. Segurança, antes todo mundo jogava a responsabilidade no Estado, né? Segurança é questão do Estado, ponto final, e o município pouco se envolvia. Hoje não é assim. O município ele é corresponsável e a gente está trabalhando muito em cima disso. A RISP, né, que a gente está implantando em Poços, até o final do ano ela será completamente implantada. É uma central integrada de todas as forças de segurança. Terá a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, a possível Polícia Federal no futuro, a Defesa Civil, e isso acrescenta muito para a segurança do município. É uma central integrada, vão estar todos no mesmo espaço, o espaço será ali na rua Pernambuco, né, onde funcionava o DME antigamente, e esse será um grande ganho para a segurança da cidade, você pode ter certeza. E através disso também o monitoramento. A gente está instalando o monitoramento, continua, né, o processo de instalação do monitoramento. Agora, nos próximos meses, serão mais 200 câmeras que serão instaladas e a gente vai ter numa central única, com todas as forças de segurança no mesmo espaço, um controle muito mais efetivo da cidade. Você publica vídeos que tem visitado escolas, né, unidades de saúde. Como é que está sendo a sua percepção desses lugares, né? Como é que é visitar em loco e o que você percebe que precisa melhorar quando você chega lá e conhece a realidade? Isso eu faço todo dia no período da manhã eu visito unidades de saúde e de educação, principalmente da assistência social também. E o prefeito ele tem que fazer isso. Acabou aquela história do prefeito ficar atrás da mesa despachando e assinando o documento. O prefeito tem que saber o que está acontecendo na cidade. O que a gente recebe, né, em todo local que a gente vai é um grande compromisso com a questão estrutural. São várias demandas que a gente procura atender. Quase todas as unidades do município, tanto da educação quanto da saúde, precisam de manutenção. É o trabalho que a gente faz, né, o trabalho administrativo. A gente está procurando uma nova forma agora de tornar mais fácil esse processo de manutenção frequente nas unidades. A partir do mês de agosto agora vamos estar implantando esse novo formato que cada unidade
vamos começar pela educação, vai ter autonomia para contratar os serviços de manutenção predial. Então isso vai ser um ganho muito grande e para a gente pular de fase, né? Como eu te disse, toda unidade que a gente entra, a primeira coisa que a coordenadora, a diretora da escola, ela te traz senhor prefeito, entra aqui para você ver, deixa eu te mostrar o piso, como é que está ruim, a goteira que está caindo ali, isso não pode acontecer, é inadmissível que isso aconteça. O pessoal da educação, principalmente, eles têm que preocupar com a parte pedagógica. E essa parte de infraestrutura a gente vai dar todo o suporte através desse novo formato que a gente está adotando, para que a gente acelere esse processo de manutenção e a educação, os gestores da educação passam a dar preferência para a parte pedagógica e é lógico, né, esse que é o objetivo principal da educação do município. E aí você diminui também a burocracia dentro da prefeitura, né? Sim, sim. Hoje a legislação hoje te permite isso, né? A gente tira um pouco da burocracia aqui dentro, acelera essa manutenção que tem que acontecer dentro das unidades e dá mais liberdade para os gestores de educação pensar na parte pedagógica. Você esteve na Estônia e trouxe um discurso muito voltado para a inovação, né? A gente conversou com o Franco, também disse que a CEDET, em médio e longo prazo, vai focar nessa área de inovação. Queria saber quais os planos nessa área para os próximos anos da sua gestão. Eu tive na Estônia e na Finlândia, né, que são dois países que são referência aí, em governos digitais. Na Estônia, 99% dos serviços da prefeitura de Tallinn, que é a capital, são feitos através da internet. Então, o cidadão ele não precisa sair de casa para acessar qualquer tipo de serviço da prefeitura. E a gente trouxe vários modelos aqui, eu estava com o secretário de administração há pouco conversando sobre isso, ele foi comigo na viagem também, e a gente tem que trazer o que está dando certo. Não adianta a gente tentar inventar roda, a gente tem que pegar o modelo das coisas que funcionam e trazer para a nossa cidade. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a educação, principalmente na Finlândia. É muito legal, completamente moderna. As crianças, para você ter ideia, aprendem inteligência artificial desde os 5 anos de idade. Lógico que com práticas lúdicas, mas isso já acontece lá na Finlândia já há muito tempo. A Finlândia é um exemplo de educação, assim também como a Estônia é. E também fomos conhecer uma das principais bibliotecas do mundo, né, que é na Finlândia, que é em Helsinki. E é uma biblioteca maravilhosa também, que dá para a gente tirar muito proveito e trazer coisa para cá. Além disso, também o relacionamento, né? Eu tive, é bom lembrar, né? Foi um convite que foi feito pela embaixada através de um hub da Estônia, não teve custo nenhum para o município. E eu fiquei muito honrado de ser convidado junto com o prefeito de Campinas, o prefeito de Santo André, o governador do Rio Grande do Sul, o vice-governador do Rio Grande do Sul e o vice-governador de Goiás. Então acho que é um orgulho muito grande para a Posse também estar fazendo parte dessa comitiva. Agora que o Distrito Industrial está cheio, né? Está todo comprometido já. A prefeitura vai buscar incentivar startups, investimento em tecnologia? Já estamos fazendo isso. O governo do estado, através do Invest Minas, está trabalhando nisso, trazendo investimentos para cá na área de data center. A gente já está a todo vapor buscando esse negócio, né? É um negócio que é mais, como que eu te digo, é mais sustentável, emprego de alta qualidade. Eu acho que é isso que Poços vai precisar nos próximos anos. Como você disse, nosso distrito já está praticamente lotado, está cheio de obra, quem vai no distrito vai poder acompanhar isso, e temos que agora procurar um crescimento, né? Procurar uma nova área para o distrito e trazer empresas de tecnologia, e esse é o nosso foco. Beleza. Um assunto já que também está se estendendo bastante é a questão das charretes. O projeto, até onde eu sei, já está praticamente pronto, né? Quando ele vai ser apresentado à Câmara e como é que ele está? O projeto das charretes já está do fim das charretes turísticas, né, de tração animal, já está pronto, está sendo encaminhado para a Câmara na próxima semana. Já fizemos uma reunião com grande parte da Câmara. A gente acredita que o projeto, pela primeira vez, o projeto pensa o lado social, né? Pensa a questão de empregabilidade dos charretistas, e a gente está trazendo algumas novidades nesse projeto agora, que eu te falo que tenho quase que certeza que dessa vez esse projeto vai para frente, a gente vai ter o fim da charrete de tração animal e a implantação das carruagens elétricas. E como que o projeto vai lidar com a questão dos charretistas? A gente vai oferecer, né, um auxílio para eles por fim de atividade. É um pensamento que eu já tenho de um bom tempo, e a gente vai poder colocar agora também preocupação com a causa animal, a destinação dos animais, caso os charretistas não for do interesse dele continuar com eles. É um projeto mais amplo do que foi enviado para a Câmara nas últimas vezes, e a gente tem certeza que desta vez ele vai prosperar. O auxílio é financeiro mesmo? O auxílio financeiro.
Pode adiantar o valor? A gente encaminhou, né? É o único ponto de discussão. A Câmara fez algumas sugestões na última semana para a gente. A gente encaminhou um valor que aproxima aí de 10 salários mínimos e a gente está chegando num acordo com a Câmara ver a possibilidade de estar aumentando esse valor. Entendi. Enquanto ao transporte coletivo, você havia dito na nossa última entrevista, antes de tomar posse, que seria um dos primeiros anúncios seus. Sim. Como é que está esse estudo? Vai ser possível subsidiar o transporte? O estudo terminou no transporte coletivo, inclusive ele terminou na sexta-feira passada. A gente fez uma reunião com a Secretaria de Defesa Social, que foi de mobilidade, né, de Segurança Pública e Mobilidade, que foi uma reunião que praticamente a gente finalizou o nosso processo, apresentamos já para a concessionária, a gente está aguardando só o retorno da concessionária em relação a alguns pontos, lembrando que, como eu digo isso desde o começo, é um processo muito grande, que a gente modifica muita coisa no nosso sistema de transporte público, mas ele preza pela eficiência, né? Eficiência no transporte para o cidadão e eficiência financeira também. A gente sabe que o transporte público no país inteiro ele sofreu uma queda muito grande depois da pandemia e a gente fez um projeto tentando justamente encontrar o melhor meio de ter essa viabilidade financeira sem prejudicar o cidadão, né? A gente tem mantido a passagem a R$ 6,00, lembrando que a comissão já aprovou, a comissão de tarifas já aprovou o aumento para R$ 7,00, era para estar valendo isso desde o dia 1º de janeiro, mas eu segurei esse aumento, a gente continua mantendo o valor da tarifa em R$ 6,00, pagando a indenização dessa diferença através de subsídio, através de indenização mesmo para a empresa. E agora a gente vai estar encaminhando nos próximos dias esse projeto para a Câmara, que também será um grande ganho para a nossa população. Projeto de subsídio, lógico. Subsídio, e se ele for aprovado, qual o valor vai ser desse subsídio e em quanto deve diminuir a passagem? O valor, a ideia inicial é manter a passagem no valor de R$ 6,00, para que não suba, né, no valor de R$ 7,00, que já estaria hoje, mas com a possibilidade que a gente consiga diminuir até 30 centavos desse valor. Certo. Hoje, chegando lá no Recanto Japonês, a gente viu que a rua Amapá, né, que dá acesso ao recanto, ela estava com um probleminha de asfalto ali. Teve um tapa-buracos, mas ainda estava um acesso ruim, principalmente para um ponto turístico daquele porte, né? Então, eu queria que você faça um pouco sobre o asfalto em si, como é que estão as obras de manutenção do asfalto e também para recapear, né? Até o mês de maio, geralmente não faz asfalto, né, por conta do período de chuvas. A partir do mês de maio, a gente retoma o asfaltamento. O primeiro trabalho que a gente concluiu foi ali na Morada dos Pássaros, né, que é um pedido de muitos anos dos moradores, um trabalho que quem teve ali pôde ver um grande trabalho que foi feito, um trabalho que envolveu a parte de galeria, a parte de meio-fio e sarjeta e a parte do asfalto em si, trabalho muito grande. A gente concluiu e agora a gente está esperando a liberação de um recurso que foi conquistado na gestão passada, mas que a gente está tentando, foi bloqueado através do governo federal, e a gente está lutando agora para que seja liberado, que a gente volte a fazer as obras do centro. Mas esse trabalho não parou, João. Vocês viram aí o DEMAI trabalhando, fazendo troca de tubulação em vários locais da cidade, principalmente na Rua Rio Grande do Sul, na Rua Junqueiras, na Avenida Santo Antônio. Você pode ver que esses são os piores locais da cidade, justamente porque o DEMAI já esteve nesses locais fazendo obra de infraestrutura. Então, isso que a gente está antecipando o trabalho do DEMAI para vir com asfalto depois. Acredito que no final do mês de agosto a gente retome com tudo aí o asfaltamento e permaneça até o final do ano, principalmente concluir essa parte da área central, principalmente também a Avenida Santo Antônio e a Rua Junqueiras, que precisam também de um asfalto já há um bom tempo. Ainda sobre o Recanto Japonês, como é que foi entregar o Recanto Japonês de volta para a população, para os turistas? É algo que já vinha sendo um problema há alguns anos, né? Eu digo que esse processo de concessão dos pontos turísticos, né, ele está apenas começando, né? A gente teve o Cristo, a Rampa, a Fonte dos Amores e agora o Recanto Japonês. É um local que eu gosto muito, um local maravilhoso. A gente teve, infelizmente, né, aquele ato criminoso que aconteceu lá em 2016, né, onde teve um incêndio que aconteceu, que foi muito triste, mas eu gosto de falar que aquele momento foi um marco. A partir daí, eu acho que o poder público e também a população tiveram a consciência que precisava colocar os atrativos turísticos na mão de quem realmente consegue tomar conta. E aconteceu, depois de muito tempo, aconteceu a concessão dos pontos turísticos e hoje a gente vê, né, Poços retomando todo o seu potencial turístico que teve no passado, os pontos turísticos bem cuidados, bem administrados, eu acho que isso é o mais importante, e voltando a ter orgulho da nossa cidade, né? Acho que o cidadão pós-caldense volta a ter orgulho de Poços, volta a ter orgulho dos nossos atrativos, e o Recanto Japonês ali ficou maravilhoso, né? Ainda falta uma área da frente ali para terminar, mas só o que a gente pôde acompanhar hoje, vocês estiveram lá, vocês viram quanto lá tá bacana, tá legal, e como a gente mesmo estava falando, né, tá mais legal do que quando ele foi inaugurado, porque as atrações lá realmente estão de primeira.
Essa semana você publicou um decreto de contenção de despesas. O que isso significa em linhas gerais para o município? É uma coisa que acontece no poder público, o prefeito ele tem que ter responsabilidade com os recursos públicos. Não é segredo para ninguém que a prefeitura, e não é Poços de Caldas, são todas as prefeituras do país, elas passam por dificuldade. Cada vez são menos recursos que vêm, que ficam dentro do município. Então a gente tem que lutar com o que a gente tem. E o que a gente tem hoje não é o suficiente para manter os serviços públicos funcionando. Então temos que tomar algumas medidas, algumas delas um pouco mais drásticas, né, como a questão desse decreto, mas a gente tem que cortar alguns custos, alguns gastos que teoricamente são desnecessários e tornar a máquina pública mais eficiente. Isso não é medida para penalizar ninguém, isso é gestão. A gente tem que trabalhar para sempre dar prioridade à prestação de serviços públicos. E algumas coisas a gente tem que ter um maior controle. A gente não pode simplesmente aceitar a atualização de contratos, por exemplo, que é um dos itens desse decreto, de forma automática. A gente tem que rever isso. Eu pedi através do decreto. O decreto é um instrumento que a gente tem para ter um maior controle das despesas do município. Então, a gente tem que ter um controle maior. Dei o exemplo do contrato, é isso. A gente tem que rever todos os contratos da prefeitura, a gente tem que rever a questão de hora extra, ver onde que é necessário chamar mais concursados, e isso a gente tem que fazer agora. Não adianta eu chegar no final do mandato e falar que não tive receita suficiente para pagar as contas da prefeitura. A gente está há 6 meses do governo, eu acho que a gente já entendeu como funciona, né? Eu estou aqui há 8 anos, mas muitos secretários estão chegando agora, e a gente tem que tomar algumas medidas, sim, pensando lá no futuro e na sustentabilidade da prefeitura. Mas é uma medida preventiva ou é já uma medida que combate um déficit entre arrecadação e Não, despesas? medida preventiva, como eu disse, a gente está pensando lá no futuro. A receita da prefeitura, ela permanece estável, com um crescimento muito pequeno, e a despesa ela vem crescendo muito. Então a gente está fazendo essa correção, revendo todos os contratos, toda a parte de folha de pagamento, para a gente chegar num equilíbrio maior. Até por conta desse equilíbrio, a gente precisa manter esse equilíbrio, até por força de lei, para que a gente também não deixe de receber recursos no futuro. Isso muda alguma coisa para o pagamento dos fornecedores? Eu pergunto porque eu já vi algumas pessoas preocupadas. Tem a classe artística preocupada com o pagamento de festival de inverno, do edital do FET, por exemplo. Isso muda alguma coisa assim? De forma alguma. O orçamento do município ele já está estabelecido, a programação desse ano ela já está definida. O que a gente tem que prezar, né, é pela eficiência do poder público. Tem muitas coisas que a gente vai precisar cortar sim, mas tudo que está estabelecido, está pré-definido pelas secretarias, terá continuidade normalmente. Paulo, você tomou posse como prefeito do diálogo, né? Você sempre fala sobre isso. Como é que tem sido o diálogo nesses primeiros 6 meses com a Câmara e em outras questões polêmicas que aconteceram, né? Enfim, que você teve que lidar nesse início? Tem sido muito bom, a Câmara tem participado de forma efetiva e eu gosto muito de consultar a Câmara em tudo que a gente faz. Eu acabei de dar um exemplo das charretes, né? Mas semanalmente a gente faz reunião com os vereadores. Na semana passada fizemos, inclusive, com todos os vereadores, né? Vieram quase todos, debater assuntos importantes para a cidade. Eu acho que isso é a minha forma de trabalhar, vai continuar sendo, e acho que é importante, né? A gente não tem que separar poder legislativo, poder executivo, e eu sempre falo isso. Não tem, para mim, não tem oposição, não tem situação. Quem quiser trabalhar para o bem da cidade, pode vir junto comigo, que a gente vai estar certamente trabalhando junto. A gente teve um exemplo na sua administração que é justamente contra o diálogo, que foi no secretário seu, que processou a imprensa pós-caldense, né, 5 veículos. Então eu queria saber 2 coisas sobre esse caso. Como que a prefeitura lidou com a denúncia de assédio moral? E se você concorda com esse tipo de comportamento, de processar ao invés de se pronunciar, se isso faz parte do seu governo? De forma alguma, e eu também fiquei sabendo disso pela própria imprensa que entrou em contato comigo, né? Eu conversei com o secretário, mas é bom a gente lembrar, foi uma atitude do CPF do candidato, não foi o poder público, não foi a prefeitura, não foi o prefeito que pediu para ele fazer isso, até porque o meu posicionamento, vocês sabem disso, sempre foi justamente o contrário. Quando eu tenho algum problema com a imprensa, e isso é passível de acontecer, eu acho que não custa nada a gente pegar o telefone, ligar ou chamar para uma discussão. O secretário se sentiu pessoalmente, ele se sentiu ofendido por uma questão justamente de assédio moral, que em termos, né, eu também concordo com ele algumas coisas que ele alega, que não praticou isso, mas é uma questão muito pessoal dele, né? Ele falou, Paulo, é uma coisa pessoal, me atacou a minha pessoa e eu me sinto no direito de fazer isso. Eu não concordo, tá? É bom que fique bem claro isso, mas como foi uma questão pessoal dele, eu preferi não interferir. E como que a prefeitura recebeu essa denúncia do Sindicerv? A gente recebeu o Sindicerv, teve comigo, né, pessoalmente, conversando comigo sobre essa denúncia, trouxe alguns relatos
eu chamei o secretário para conversar, ele fez a sua defesa e achei totalmente plausível e só pedi para ele uma mudança de comportamento em algumas situações. Às vezes a pessoa ela vem do poder privado, entra dentro da prefeitura e a prefeitura, o poder público, ele tem algumas particularidades. A gente tem que ter diálogo, a gente tem que ter respeito, essa é a minha forma de trabalhar e é isso que eu peço para os meus secretários, né, para sempre estarem seguindo a mesma linha. Beleza. O que o Pós-Caldense pode esperar para os próximos 6 meses, né? O que deve acontecer ainda até o final desse ano? Muito compromisso, né? Eu acho que quem me acompanha aí está vendo, eu não meço esforços para estar trabalhando, eu estou buscando recursos para a cidade, eu acho que esse é o momento, lembrando que ano que vem é um ano eleitoral, os recursos serão muito mais escassos, e eu estou trabalhando muito, né? A cidade, ela passa por um bom momento, mas as coisas têm que continuar a acontecer. Eu gosto de dar um exemplo da educação, onde a gente vai ter muita mudança aí nos próximos meses e nos próximos anos. A nossa saúde também vamos ter novidade em breve, eu acho que vai ser do agrado de todo mundo. Continuamos trabalhando na questão do turismo, trazendo desenvolvimento para a cidade, trazendo indústrias, vamos ter novidade também. Acredito que agora no mês de agosto vamos ter mais novidade nessa questão de atração de investimentos. Uma coisa que eu gosto de destacar, né, que está acontecendo de forma muito bacana, e era uma reclamação que a gente tinha, demora para abertura de empresa, que antes chegava a acontecer em 1 ano e meio, a gente está abrindo 920 ramos de atividade em um dia, no mesmo dia que a pessoa da entrada a gente está abrindo, isso é um fato inédito, eu vou estar divulgando também nos próximos dias, mas tem muita coisa acontecendo na cidade como um todo, né? Acho que a população ela pode esperar no final desse mandato uma prefeitura mais moderna, muito mais bem organizada, uma cidade muito mais bem cuidada e tem muita coisa para acontecer e isso eu posso garantir para todos. Quando você fala em novidades da saúde, tem a ver com a gestão, algo relacionado com a Santa Casa ou outra área? Não, é questão de gestão, é questão de aceleração, né? A gente vai acelerar alguns processos, principalmente de compra de medicamento, de realização de cirurgias, exames e consultas. É um processo que a gente está trabalhando, né? Como eu disse, passamos por 6 meses aí de adaptação na nossa saúde e as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, mas agora nos próximos meses a gente vai estar trabalhando em trazer mais qualidade no atendimento para o cidadão. E eu abri um leque de relacionamento muito bom com o deputado. Esses dias o Carlos Viana veio aqui e anunciar investimento de equipamento de 6 milhões para a Santa Casa. Cara, quanto que você tinha visto isso? Muito tempo atrás. Aí, vocês viram, nos primeiros dias de governo nós conseguimos 3 ambulâncias do SAMU, que era pedido antigo pra caramba, que eu tive que correr no Ministério. Em dezembro eu fui no Ministério, tive o compromisso do secretário de estar enviando e deu certo. E vai acontecer muita coisa agora, eu falo para vocês. Nos próximos meses, não estou falando só de recurso de emenda, porque recurso de emenda é bom, ajuda bastante, mas a gente tem que trazer recursos dos ministérios, tem que trazer investimento para a cidade. E eu tenho feito muito isso, cara. E eu acho que é o caminho que a gente tem que fazer. Não adianta mais a gente ficar de pires aí na mão, pedindo um pouquinho. Acho que Pós merece muito mais. E a gente tem trabalhado para isso. Então, assim, o trabalho que eu tenho me esforçado nesses primeiros meses, cara, é ir atrás de recursos, cara. E a gente precisa disso. Não é porque a cidade hoje não anda com as próprias pernas que as coisas têm que parar. O recurso existe. O recurso só não está na nossa mão. A gente tem que ir atrás dele. Se eu ficar aqui sentado na cadeira, de braço cruzado, esperando que a população paga os impostos dela para que a prefeitura possa fazer alguma coisa, não vai adiantar nada, porque o máximo que vai acontecer é a gente sobreviver. Se a gente quer ver a cidade crescer, se a gente quer ver trazer coisa nova para a cidade, a gente tem que ir atrás. E isso que eu tenho feito. E te falo assim, eu achei que ia ser um trabalho, eu vou ter muita dificuldade, mas não, cara, as portas estão se abrindo, e não vou falar de partido, não. Não de partido, não vou falar de política, de pessoas, estão se abrindo com todo mundo. Mas todo mundo fala isso. Postos precisam ter um deputado. E eu acho que nunca fez tanta falta para a gente e vai cada vez fazer mais. No ano que vem, só para vocês terem uma ideia, na mão de deputado federal vão estar aproximadamente 100 milhões de reais, cara. 100 milhões na mão de deputado. Imagina você ter um deputado de Postos com esse recurso na mão. O que a gente não faz com essa cidade? Então, eu acho que está na hora também das pessoas parar de pensar um pouco em política. Todo mundo fica aí, pensa em política e às vezes ataca, né? Às vezes ataca até o prefeito, mas esquece, né? Está atacando a cidade, está querendo dificultar a vida da cidade. Então, eu acho que está na hora da gente pensar um pouquinho, a cidade se unir, ainda não estou falando de nome, de partido, de nada disso, e fala assim, precisamos eleger um deputado. Ou a gente senta, todo mundo junto, e põe a mão na consciência e começa a vir com esse pensamento, ou vai chegar lá no ano que vem, vão ter de novo
20 e poucos candidatos da cidade e não vai eleger ninguém. Quem vai perder com isso é a cidade. É até ruim falar isso, eu não estou fazendo campanha, não estou querendo promover nada, mas eu acho que tem que ter uma consciência política. Eu sempre gosto de falar isso. Eu não brigo por conta de política, aliás, eu nem briguei com ninguém, nem bati perna para ser prefeito da cidade. As coisas foram acontecendo de forma natural. Então, assim, eu estou muito consciente com isso. Está no momento da gente pensar menos em política e pensar mais em postos. Você também tem investido no relacionamento com o governo de Minas, né? Muito bom, por sinal. O governo de Minas também, que é legal a gente falar assim, legal não, é péssimo, né? Mas passa por dificuldade. Mas tem a porta aberta para a gente em tudo mesmo. Frequentemente, eu tive agora, nesses últimos dias, aí, com o secretário de Saúde do Estado, e a gente é muito bem atendido. O governo tem as limitações deles, mas não deixa de ser parceiro no município e tem ajudado em tudo que a gente pode. Se a gente está tendo esse grande movimento industrial que a gente está tendo na cidade nos últimos anos é graças ao apoio do governo do estado. A questão de emprego também, né? Acabei de falar, abertura de empresas na cidade. A gente só conseguiu flexibilizar isso e acelerar o processo de abertura de empresa graças ao plano de liberdade econômica do estado, que senão a gente também não conseguiria fazer. Então o estado tem sido um grande parceiro, lógico, dentro das limitações deles, mas isso eu tenho certeza que acrescenta muito o município. Eu podia chegar aqui, se eu fosse um candidato de oposição, e falar mal, mesmo que as coisas estivessem bem. Porque eu ia me sair bem, lá está mal e agora eu sou o salvador da pátria. Mas não é assim, né? Eu venho de uma continuidade de um governo que eu fazia parte, mas tem muita coisa que eu acredito e tenho certeza que a gente pode mudar e pode fazer melhor. Senão eu não estaria aqui como prefeito, se eu achasse que estava tudo certo, não precisava de outro prefeito para vir para substituir. E essa foi a missão que eu tive no começo, passar por algumas mudanças. Mas a gente está aí, né, com 6 meses de governo, eu acho que a população está vendo o que está acontecendo na cidade, é muita mudança, a gente tem que entender também que é uma mudança até de perfil, né? O Sérgio foi o prefeito que ele foi, na minha opinião, o melhor prefeito da história de Poços, fez muito, ele é engenheiro, fez obras importantíssimas para a cidade, que precisavam ser feitas há muito tempo, revolucionou essa questão do turismo, principalmente, que a gente tem que falar, essa questão industrial que o Sérgio começou lá atrás, né? E a gente está colhendo os frutos agora e vamos colher muito mais lá na frente, mas agora é um novo prefeito que está na cidade. Eu acho que a população ela tem que entender isso, tem muito trabalho para ser feito, eu tenho o meu perfil, eu tenho minha equipe, que vocês viram aí, fiz questão de mudar a maior parte da equipe por conta disso, por conta do meu perfil, e temos muito tempo para trabalhar. Foram só 6 meses, né? 6 meses de muita organização, a gente colocou a casa em ordem e agora é trabalhar. Essa é a única missão que eu dou para os nossos secretários, né? Às vezes a gente tem que passar por cima de muita coisa, muitos comentários que acontecem, muita politicagem. A politicagem, ela atrapalha. Tem gente que não esqueceu que passou o momento eleitoral e continua parecendo que está lá naquele momento querendo prejudicar. E agora todo mundo tem que estar junto, né? Eu acho que todos têm que estar junto pensando na cidade. Acabou esse momento de eleição, a gente está aqui para trabalhar. Eu acho que eu tenho mostrado isso nesses 6 meses e não vai ser diferente até o final do meu mandato. Tem também uma novidade na sua gestão que é voltada para o combate ao racismo, né, igualdade racial. Você também tem o plano da Secretaria de Inclusão. Eu queria que você faça um pouco sobre esse aspecto. A questão da causa da mulher, a causa da pessoa com deficiência, a causa também que você acabou de falar do racismo. Acho que a gente tem que trabalhar muito. Nunca, eu te falo com toda a propriedade, porque quem me diz isso são as próprias pessoas que fazem parte do movimento. Nunca foi dado tanta atenção para essas causas. E vamos continuar trabalhando nisso, João. Eu acho que quem leu o meu plano de governo, isso estava muito claro. Até parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que tem feito um trabalho maravilhoso, mas quebrando alguns paradigmas, né? As pessoas falam, isso é política da direita, isso é política da esquerda. Eu não estou aqui para a esquerda, para a direita, eu estou aqui para trabalhar e estou aqui para o Poços de Caldas.